Então, eu vou guardar aqui essa pergunta e vou responder assim, baseado no que eu entendi também. Sônia, eu vi a pergunta do Marcelo, só que eu acabei que eu não pude participar do debate. Mas aqui, quem teria sido a primeira entidade de Umbanda na espiritualidade, tá? Essa é uma questão bem complicada, porque assim, ó, vão ter vários fatores e várias influências que vão falar de uma maneira distinta. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu sei a história, por exemplo, do preto velho que me acompanha, tio Chico, né? E ele é um espírito antigo, é um espírito antes, inclusive, que viveu na África. Ele viveu na África, depois veio aqui para o Brasil, ele morreu, e ele depois reencarnou aqui de novo e morreu de novo aqui no Brasil. Aí tem uma questão aqui, assim, ó. Tio Chico é um espírito que nasceu na África. E aí a gente entender que, por exemplo, o tio Chico é um preto velho, né? Se ele é um preto velho, mas assim, será que a essência espiritual do tio Chico é só a essência de um preto velho? Já contei aqui várias vezes como ele se apresentou. Ele se apresentou primeiramente para mim como um cara forte, grande, alto, né? Porque ele queria me trazer um interesse dentro desse contexto espiritual, e na época eu, capoeirista, ele sendo capoeirista já em algum momento, ele trazendo conhecimento da capoeira, ele me conquista antes mesmo de eu saber que ele era um preto velho. E aí tem essa questão. Vamos lá, vamos pegar então, anota aí. Tio Chico é um espírito que veio de África, tá? Ele veio de África, então ele já nasceu em outro continente, ele já teve uma vida na África. A gente pode entender que esse espírito, então, é africano. Mas o tio Chico hoje trabalha num Umbanda, tá? E aí, depois, com o longo da história, e inclusive estou escrevendo um livro a respeito, tio Chico, ele tem um dos seus mentores espirituais, é um pajé, inclusive, que é um pajé que encarnou, que viveu aqui no Brasil, numa tribo brasileira, aqui brasileira não, aqui da nossa região, uma, uma tribo aqui das Américas do Sul, e ele viveu aqui. E esse pajé, ele é um dos mentores do tio Chico na espiritualidade. Há muitos anos eles tinham uma amizade. Então, quer dizer, se eles tinham uma amizade, quer dizer que esse pajé já foi um espírito, e um espírito que sempre viveu aqui em terras brasileiras, até onde que eu entendi, e ele já conhecia o espírito, por exemplo, como o próprio tio Chico, que vivia em África, mas eles se conheciam. E no plano espiritual, eles travaram vários encontros e trabalhavam junto várias vezes antes mesmo do processo da diáspora. Eles já se conheciam, tanto que ele é um dos mentores espirituais do tio Chico, que já acompanhava o tio Chico e ensinava ele muitas vezes. Daí aqui fica a pergunta: como determinar isso? Porque assim, ó, já tinha então lá em África um espírito que ele trabalhava lá já, ele já trabalhava de alguma maneira, já trabalhou fora nas missões espirituais e depois reencarnou na África, né? Ele teve outra vivência. E aí, e aqui a gente tem um pajé em terras tupiniquins que era amigo e mentor desse espírito lá em África, e sequer se viram fisicamente e não se conheciam fisicamente, mas espiritualmente eles já conheciam. A questão é complicada de falar qual é a visão da Umbanda, de qual foi o primeiro espírito. Isso é muito complexo, porque se a gente trazer isso, esse espírito lá de África, ele pode ser qualquer coisa dentro da Umbanda. Ele pode ser qualquer coisa. Ele também pode ser um caboclo. Por exemplo, eu vou te dar o exemplo da Umbanda no Uruguai e no Cone Sul, que tem a linha de africanos. Existem caboclos, os africanos, que são tratados como caboclos, mas são africanos. Pode ser um desses espíritos. Ou aqueles que vieram na diáspora e morreram aqui como guerreiros, e não foram preto velhos.
Então, alguns desses espíritos que desencarnaram, que quiseram trabalhar como preto velhos, mas não quer dizer que a essência deles era preto velho. E aí a gente pega esse pajé aqui que trabalhava nas terras tupiniquins, que já conhecia esse espírito em outro continente. Quem veio primeiro? Como saber? Eles já trabalhavam junto em algo que futuramente seria essa Umbanda. E eu vou dizer para vocês, não falei para o médium, mas eu conheci um médium que trabalhava com essa mesma entidade, que é um amigo muito próximo e um mentor do tio Chico. Eu conheci esse médium e ele, inclusive, ainda está encarnado agora, e esse mentor do tio Chico faz trabalhos espirituais, ainda atende na Umbanda. E aí, quem veio primeiro? E aí eu estou falando de uma história que eu conheço ligada à minha vertente e à minha ligação espiritual com a religião. E aí, quem começou? Isso é muito complexo. E querer saber, por exemplo, quem quem teria sido a primeira entidade de Umbanda, o primeiro espírito de Umbanda, eu acho muito arriscado falar, porque a gente não tem comprovação e não tem tese para falar isso. Até porque cada um vai trazer em si a, a informação que a sua doutrina e a sua visão pessoal traz. De novo, informações trazidas pelos médiuns em desligamento do corpo, experiência com seus guias, isso sofre muito a influência do que você pode ver. Então, sempre vai ter influência do médium. Então, daqui a pouco, tudo isso que eu estou contando para vocês pode ser que nessa história mesmo tem alguma influência minha. Entende? Talvez nem isso seja verdade. É até onde eu consegui saber. Aí tem a questão. Agora, vamos pegar o contexto Umbanda. E, de novo, é a minha visão, é o que eu sei, é o que as entidades me falaram e é o que as minhas pesquisas com essa espiritualidade me trouxeram. Que os idealizadores do contexto Umbanda, aqui no Brasil, foram entidades que hoje nós denominamos como pretos velhos. Por que que essas entidades não tomaram a frente na Umbanda? Porque elas preferiram que os caboclos tomassem a frente para que elas tivessem a força de, de, de poder impor a sua realidade e que as pessoas respeitassem essas entidades e respeitassem a religião de Umbanda, tá? Mas eu acredito muito, e até pelo pouco que eu sei, que a entidade inicial da Umbanda, as entidades que começaram a organizar no plano espiritual a Umbanda, né, isso lá na diáspora, lá no período da diáspora, ela já começa, até onde que eu sei, isso é informação minha, não tenho como confirmar isso, foram os pretos velhos. Se foram as primeiras entidades de Umbanda, não sei, mas que foram os idealizadores, me parece que foram, tá? Mas isso não tem como eu lacrar, como bater nada, isso a gente jamais vai saber. A não ser que quando formos dignos de saber algo tão complexo.